Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és na tempestade. Aleluia. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. Deu para aprender? Então vamos cantar. Aleluia! Obrigada, Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você crê nisso? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. Oh, glória! E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso
Aleluia, aleluia, muito boa noite. Esse é o nosso programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Hoje estamos aqui para falar do amor de Cristo, da revelação da palavra de Deus. Por isso, gere expectativas no seu coração, porque eu creio que Deus irá falar com você. Na verdade, já está falando através de louvor poderoso, declarando que Ele é vitorioso, que Ele é digno, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Eu te peço para você compartilhar nossa live aí para o número máximo de pessoas. E hoje eu estou aqui acompanhado, sempre por Apolo Miranda, comandando aí nossa programação. E hoje com Rafael e Júnior Bastos. Muito boa noite, cara. Daí um alô pro pessoal. Boa noite, gente. É um prazer estar com vocês. Nos acompanhe aí, interage conosco. Vamos estar falando mais acerca da palavra do Senhor. Seja mais edificado pela palavra. Glória a Deus. Nós estamos aqui para aprendermos daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações e vamos deixar o Espírito fluir. Sabe, queridos, é um tempo em que o Senhor tem comunicado muitas realidades aos nossos corações, realidades para nos manter firmes na palavra e sempre constantes, abundantes na obra do Senhor, porque Deus tem encarregado sobre nós muitas coisas e nós também temos que dar uma resposta àquilo que Deus tem depositado em nossas vidas. Verdade. Por falar nisso, hoje vamos tratar sobre fé e confissão. Na verdade, fé e obediência. Desculpe, fé e obediência, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre fé, sobre obediência, à luz da palavra, estamos aqui, para tirar essas dúvidas. A gente não sabe de todas as coisas, mas cremos que o Espírito que habita em nós, ele conhece todas as coisas e ele irá nos instruir essa noite. E será uma noite gloriosa, E falando sobre fé e confissão, eu acredito que fé... Eu só quero falar fé e confissão, fé e obediência, galera, tá certo? Falando sobre fé e obediência, é um assunto poderoso e está totalmente ligado, Fé e obediência. A gente vê na Bíblia os relatos, dos grandes heróis da fé, do pai da fé, Abraão, e de tantos e tantos outros homens e mulheres de fé. A gente sempre vai ver uma vida cheia de fé, caminhando pelo caminho de obediência, a palavra de Deus diz que Abraão foi obediente, que Moisés foi obediente, Não existe fé sem a obediência, não existe obediência sem fé, porque a fé, ela produz a obediência na pessoa, ela está ali crendo e ela vai obedecer de acordo àquilo que foi designado, aquilo que foi dito por alguém. E a obediência, queridos, a gente não pode obedecer a alguém que a gente não confia, Então, aqueles homens e mulheres obedeceram ao Senhor porque eles confiaram, eles tiveram fé, certeza, convicção de que Deus iria proteger, de que Deus iria guardar, de que Deus iria prosperar a vida deles, E todas essas pessoas, que existem relatos aí na Bíblia, a gente olha para a vida delas e a vida é um sucesso. É claro, existiam fases, existiam situações, mas eles se apegaram à fé, e obedeceram ao Senhor, e a vida de cada um deles foi sucesso. É isso mesmo, e de fato, uma palavra diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós estamos andando em fé, de fato nós estamos andando na verdade da palavra. Amém. Porque quando estamos andando em fé, nós estamos crendo no Senhor. E quando nós cremos no Senhor, aquilo que Ele diz ao nosso respeito que nos fundamenta, e não aquilo que o mundo diz. Sabe, quando nós vivemos fundamentados na palavra, independente das circunstâncias que estão à nossa volta, ou os problemas que possam se levantar, nós temos uma rocha que é inabalável. De fato, quando Jesus falou ali com Pedro, você recebeu essa revelação do meu Pai, não foi outra pessoa que te disse, quando Pedro falou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz ali, sobre este fundamento, aqueles que crerem sobre este fundamento estarão inabaláveis. Os problemas podem vir, no mundo terão aflições, mas eles terão bom ânimo, porque a vitória já está com eles. Ou seja, quando nós temos fé e andamos segundo a palavra, nós estamos na vitória, queridos. É isso mesmo, e muitas vezes a obediência não é confortável, Aos nossos olhos naturais, Deus pode nos pedir algo que não é para peso, mas que é para nos fazer crescer.
E aos nossos olhos muitas vezes pode ser algo que não seja confortável, mas quando nós nos submetemos à palavra e nós decidimos obedecer aquilo ao princípio da palavra, é só por fim proveitoso. A gente vai avançar, a gente vai crescer, sabe? As pessoas podem achar porque você é careta, isso e aquilo, mas não, a gente permanece firme na palavra, a gente continua obedecendo, porque a gente sabe que lá na frente nós teremos o fim proveitoso. Amém. É maravilhoso a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas hoje vivem constrangidas por causa de um mundo que não obedece ao Senhor, né? E aí elas olham para as nossas vidas, você como cristão, nós como cristãos, e eles não conseguem entender o porquê da nossa obediência, o porquê a gente devolve dízimo, porquê a gente devolve oferta, porque a gente é submisso aos nossos pastores, porque a gente não trai, porque a gente não bebe, né? Sempre há um questionamento do mundo, né? Por conta daquilo que estamos vivendo, por conta dessa vida que a gente escolheu viver de obediência, mas a palavra de Deus diz que aqueles que não obedecem a Deus já não são filhos de Deus, né? Mas são bastardos, né? São filhos do diabo, por assim dizer. Então, há uma diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que servem a Deus levam uma vida de obediência, só que aqueles que não, né, eles não conseguem ficar firme naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que Deus chamou para fazer, e é por isso que muitos não conseguem viver uma vida reta, né, e muitas vezes acaba nos acusando, né, de ser antiquadro, de ser alienados. Fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. De fato, o Senhor nos lavou, mas não apenas a nossa mente, Ele nos lavou por completo. E antigamente, talvez a gente não tinha a capacitação de obedecer ao Senhor, né? Antigamente, por falta de fé e por falta de não crer no Senhor, não ter uma aliança com Ele, a gente se propunha a fazer, digamos, algo, né, como parar de beber, e a gente não conseguia, porque não tinha em nós uma capacitação, que é o Espírito Santo que habita em nós. Hoje, nós temos essa capacitação, e hoje não temos mais desculpa para não obedecer e para não crer no Senhor, né? Mas lembra disso, fé, né, e obediência estão ligados. Toda vez que você olhar lá nas Escrituras, você vai ver Jesus, né, se movendo com poder, com graça, com amor, mas ele sempre dizia: eu não estou fazendo aqui a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Rafael falou aqui que às vezes não é confortável obedecer, né? Como Jesus, na vida dele, talvez não tenha sido fácil obedecer a Deus, porque ele também tinha uma vontade. Ele sempre dizia: eu estou aqui fazendo não a minha vontade, ou seja, ele tinha uma vontade, mas ele se submetia à vontade de Deus, né? E a palavra de Deus diz o seguinte, que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, mas não para por aí. A palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira por causa dessa obediência. Então, querido e querida, vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ser fiel naquilo que Deus te chamou para fazer, e com isso o Senhor irá te colocar em lugares altos. E de fato, e lá o apóstolo Paulo, ele falando sobre o evangelho, sobre essa libertação que o evangelho nos proporciona, Sim. Ele fala que nós somos salvos pela loucura da pregação. Amém. Aprove a Deus nos salvar, nos resgatar pela loucura da pregação, porque aos olhos naturais, a palavra de Deus tem sido para o mundo como uma loucura. Para o mundo é uma loucura obedecer, para o mundo é uma loucura se submeter a autoridades. Para o mundo isso é algo antiquado, como o Rafael falou, é algo retrógrado, mas só que, sabe, Deus ele não mudou, os princípios de Deus não mudaram. Então a palavra nos convida sempre a estar andando em obediência e expressar a nossa fé, como fala lá também Tiago, a fé sem obras é morta. A obra ou a ação da nossa fé tem a ver com a obediência aos princípios da palavra de Deus. E quando nós caminhamos nessa linha, quando caminhamos neste caminho que Jesus fez para nós, como o André falou, Jesus ele trilhou esse caminho, Jesus ele nos mostra através do Espírito como nós devemos proceder diante de um mundo que é corrompido. Mas só que essa procedência que nós iremos ter será para o mundo como uma libertação, como uma luz. Como fala, né, uma luz no fim do túnel. As pessoas estão desesperadas, não sabem ou não têm uma orientação, mas nós temos a luz, nós carregamos a unção, nós carregamos a presença de Deus e a palavra. E quando nós agimos segundo a palavra, em obediência, em fé,
como os heróis da fé, que fala lá em Hebreus, todos eles andaram em fé e impactaram a sociedade, impactaram o meio onde eles viviam, por meio dessa conduta. Então, quando Deus ele nos convida a andar em fé e em obediência, não é só para o nosso benefício, mas é para alcançar as pessoas que estão à nossa volta, porque elas podem ver, através das nossas vidas, a palavra de Deus. Elas não podem ter acesso a uma Bíblia, abrir uma Bíblia e estar lendo um versículo ou vendo uma história bíblica, mas através da nossa conduta nós podemos expressar o caráter de Deus e a vida de Deus. Exatamente, a palavra diz também que nós somos cartas vivas, né? Então, muitas vezes a gente pode achar, meu Deus, como é que eu vou agir de tal forma, como é que eu vou fazer? Como o André falou, Jesus é o nosso maior exemplo. Nós devemos seguir os passos que Jesus seguiu aqui na terra. E a palavra diz que nós somos pequenos cristos aqui na terra. Então, nós devemos nos assemelhar e agir conforme Jesus andou aqui. Então, muitas vezes a gente pode se perguntar, como é que eu vou fazer isso? Eu devo seguir a tal pessoa? Isso não. O que é que a palavra está dizendo? O que é que os princípios da palavra estão falando? Como o André falou também que Jesus ele obedeceu até a morte de cruz. E realmente a palavra diz lá que ele faz: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contudo, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes nós vamos ter vontade, nós vamos ter desejos, nós vamos querer fazer tal coisa, mas, acima de tudo, nós devemos orar e perguntar ao Senhor: Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu caminhe? Como o Senhor quer que eu trilhe a minha vida? Nós devemos dar a primazia da nossa vida ao Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós iremos fazer, nós devemos render graças e falar: Senhor, é da sua vontade, eu estou andando conforme Jesus andou aqui na terra, eu estou sendo exemplo. O que é que as pessoas estão lendo sobre a minha vida? O que é que a minha vida está mostrando para outras pessoas? Eu estou andando em fé e em obediência, eu estou sendo exemplo para outras pessoas, eu estou alcançando outras pessoas através da minha vida? Uau, isso é poderoso, né? Pregar o evangelho com atitudes, e é disso que a Bíblia, que o evangelho nos convida a fazer. Às vezes pessoas e a religião até nos enganaram, porque para alguns, quando colocava alguém em evidência dizendo aquele homem é um homem de fé, associava com o que a pessoa fazia em cima de um púlpito, se a pessoa era desembolado em pregar a palavra de Deus, ou se ele se movia muito na igreja, né, correndo, pulando, orando em outras línguas, os dons, né? Mas a gente olha para a vida de Jesus, a gente não vê o sucesso da vida de Jesus apenas por causa do movimento, né? Ou por causa dos dons manifestos, mas principalmente por causa da obediência. Jesus foi um homem aqui na terra extremamente obediente, extremamente humilde, que sabia se submeter até mesmo a autoridades, a pai, a mãe, né? Jesus, o próprio Deus encarnado, ele veio e se submeteu a uma mulher chamada Maria e a um homem José, né? Um Deus todo-poderoso resolveu diminuir ao ponto de obedecer mortais humanos. Isso é algo que nos ensina. Se Deus ele foi capaz de descer a tal ponto para cumprir o propósito de salvação da humanidade, nós, como filho de Deus, nós também devemos nos submeter àquilo que Deus tem para as nossas vidas e ser submisso também a autoridades, a pai, a mãe. Como o Rafael disse, nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito aqui, porque nossa vida representa o reino dos céus para outras pessoas, né? E o que as pessoas estão vendo através de mim e de você? Qual é o nosso testemunho, né? O nosso testemunho é de um cristão obediente, ou tem sido de alguém que tem desobedecido pai e mãe, que tem desobedecido autoridades, que tem passado por cima de todo mundo, ou uma pessoa arrogante? Quem somos nós? Somos a carta viva de Deus, ou estamos longe disso e afastando muitas pessoas do evangelho? E é interessante também a gente falando no contexto que estamos vivendo hoje, até mesmo falando aos jovens. Nós tivemos agora aí o Enem, também estamos no período de inscrição para o SISU, para a faculdade que os jovens vão escolher para seguir a sua profissão. E sabe, jovens cristãos, não negociem a realidade da palavra, não negociem a sua fé, a sua obediência aos princípios, por conta de um meio em que você será inserido.
Sabe, Deus te chama para estar neste meio, para influenciar pessoas, e não para ser influenciado. Esse deve ser isso deve arder em nosso coração, de levar essa palavra. Sabe, quando nós temos uma boa notícia, como o ministro pregou hoje lá na igreja, no culto de oração, ele falou, se nós temos uma notícia, nós temos que levar essa notícia e espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Então, se você tem uma boa notícia com você, que Jesus Cristo é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, sabe? Libere essa boa notícia onde você está. Não tenha vergonha, porque a loucura do mundo é sabedoria para Deus. E a pregação da palavra para o mundo pode ser loucura, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. E sabe, queridos, neste tempo que nós estamos vivendo, sempre vai existir uma pessoa à nossa volta que está crendo em algo. E você é aquele que é portador do poder de Deus para liberar esse poder para outras pessoas. Então essa deve ser a nossa posição. Quando estamos andando em fé e obediência, estamos expressando e liberando esse poder. Que de fato é como a palavra fala, o poder dunamis. Uma explosão de poder e de resultados divinos. Porque hoje em dia as pessoas não estão mais em busca de tantas palavras, mas quando vê o resultado da palavra de Deus, que é o poder de Deus, com certeza o coração dessas pessoas são ministrados de forma profunda, e eles vêm a reconhecer a paternidade de Deus e o poder de Deus e o poder da palavra em operação. Alguma coisa? É isso mesmo. E a palavra também diz, né, que o mundo anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, o mundo hoje está ansiando a manifestação daquilo que está sobre a sua vida, daquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Então, não deixa isso ser enterrado. Coloca para fora aquilo que o Senhor já tem ministrado sobre a sua vida, aquilo que Ele tem feito através da sua vida. Então, corre a carreira, faz aquilo que o Senhor quer que você faz. Não fica aquém ao mundo, mas seja um diferencial e uma referência naquilo que você faz. Amém. Vamos às perguntas. Se você tem dúvida aí, tá certo, sobre esse tema, fé e obediência, manda aí sua pergunta. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer outro tema, manda pra gente, tá certo? Vamos responder. Se a gente não puder responder agora ao vivo, a gente pode passar para você aí no seu contato, nos acompanha nas nossas redes sociais, né, na TV Conteúdo, também na nossa página do Facebook, Igreja Verbo da Vida Pojuca, no Instagram, né, @Verbo Pojuca, vai lá e tira todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos às perguntas. A primeira pergunta aqui é: as bênçãos espirituais chegam até nós através da nossa obediência? A gente vai desembolar aqui, viu? A gente vai respondendo. Se vocês quiserem acrescentar, vocês acrescentam, tá certo? De fato, essa é uma parte, né? A obediência é uma parte, mas ela tem que estar envolvida com fé, né? Porque é a fé que vai agradar a Deus, né? Então, a gente precisa obedecer, sim, mas a fé irá nos respaldar. Esse é o canal pelo qual acessamos aquilo que Deus tem a nos oferecer. E se a gente cumpre obediente aquilo que Deus designou, né, para que o sucesso chegue, para que as bênçãos cheguem, meu irmão, junta aí, fé e obediência, sua vida será um sucesso. Amém. Tem outra perguntinha aqui: como desenvolver o tipo de fé de Deus? Como desenvolver o tipo de fé de Deus? Nós temos que meditar na palavra e buscar na palavra de Deus qual é o tipo de fé. E esse tipo de fé é um tipo de fé que gera vida. Amém. Como fala assim, pistes. Pistes significa fundamento. E quando nós nos fundamentamos na palavra de Deus, de fato nós estamos andando na fé do tipo de Deus, que é uma fé que crê naquilo que Deus diz em sua palavra. Se a gente está diante de uma situação em que essa situação nos diz algo contra aquilo que a palavra já diz ao nosso respeito, nós temos que exercer fé para crer não naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que nós estamos crendo na palavra, aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Se, um exemplo, a nossa despensa, quando a gente abre lá, está vazia, e ali está falando, você está sobre escassez. Mas nós sabemos lá em Filipenses 4,19, que diz que o meu Deus
segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Nós temos duas escolhas. Nós iremos crer naquilo que nós estamos vendo ou iremos crer naquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Amém. E que está na palavra. O que está na palavra é o que está fundamentado e é o que Deus diz. E essa é a fé do tipo de Deus. Amém. De fato, Deus ele já depositou uma medida de fé em cada um de nós, né? E a palavra de Deus diz o seguinte: cresça, faça crescer essa fé, desenvolva essa fé, né? Então, assim, Deus ele já depositou, amém. Agora é a nossa parte fazer isso que Júnior falou, né? Ler a palavra de Deus, confiar no Senhor, declarar a palavra. Isso é desenvolver a nossa fé. Amém. E isso aí que ele falou já responde a outra pergunta que eu ia fazer, que é como aumentamos a nossa fé. Então já está respondida essa pergunta para vocês aí. Tem uma outra pergunta aqui. Como posso conduzir um incrédulo a agir em fé? Amém, vamos lá. Principalmente com sua vida, queridos. Sabe, é como o Júnior falou aqui, né? As pessoas estão cansadas de ouvir palavras, de ouvir pregações, de ouvir ministrações. É claro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas as pessoas querem ver resultados. E o primeiro resultado da palavra de Deus, ela precisa acontecer na sua vida e na minha vida. As pessoas irão desejar ter essa fé a partir do momento que elas verem essa fé funcionar na sua vida. Então você precisa de fato desenvolver a sua fé ao ponto das pessoas que estão fora perceber de fato que nossa, a vida dele tem mudado porque ele confessa a palavra e as coisas acontecem, porque ele é obediente à palavra de Deus e as portas estão se abrindo, as coisas estão acontecendo para ele. De fato, fé primeiro precisa acontecer conosco, para depois as outras pessoas desejarem, né, essa fé que está acontecendo em nós, que acontece dentro, mas é manifesto fora também. Né? Exatamente. E, de fato, como o André falou, nós temos também, a fé vem pelo ouvir, mas só que quando a gente está falando sobre uma pessoa incrédula, ela não vai estar só se associando àquilo que está ouvindo, mas àquilo que nós estamos fazendo. Muito bom. Será que o que as pessoas à nossa volta estão escutando está evidente em nossas vidas? Então não basta só a gente falar, mas nós também temos que agir com correspondência àquilo que nós falamos. E é aquela coisa também que você falou, né? Nós devemos ter boas obras, nós devemos demonstrar aquilo, desfrutar daquilo que nós estamos declarando. Se nós estamos andando em fé e obediência, isso vai gerar frutos que serão visíveis para outras pessoas. Então elas irão ver que aquilo, como a gente está agindo em fé e obediência, está tendo resultados e elas vão querer se render à palavra e começar a obedecer e a cumprir os mesmos princípios que nós estamos cumprindo. Tem uma outra aqui. Qual é a diferença entre fé e esperança? Essa aí Júnior sabe. Professor do Rema. A esperança é algo que a gente espera. Um exemplo, quando um pai ele fala que vai dar um presente ao filho, meu filho, no dia das crianças eu vou te dar uma bicicleta. O filho ele vai estar caminhando em esperança, porque ele já sabe que vai ganhar uma bicicleta. Mas a fé ela se fundamenta no crer. Mesmo sem a gente ver, ou até mesmo ter um indício do que vai acontecer, a fé ela já nos dá a convicção de aquilo que o que nós estamos crendo já é. Porque a esperança ela é baseada naquilo que nós estamos vendo ou que está naturalmente palpável. Mas a fé ela ainda está sendo fundamentada ou é como uma substância espiritual para se materializar para nós. Então, esperança tem referência com esperar algo que a gente já sabe que vai chegar, ou que vai ganhar. Mas fé é fundamentada em algo sobrenatural. É o fundamento daquilo que nós não vemos e até mesmo que não temos conhecimento de que já está feito. Um exemplo, quando nós estamos crendo para algo, e isso ainda não tem nenhum fundamento natural, mas no nosso espírito, fé já foi gerada de que aquilo já aconteceu. E que nós já até estamos conseguindo pegar no reino do Espírito aquilo que nós já cremos. Amém. Então Amém. essa é a diferença entre esperança e entre fé. Amém. Amém. Tem outra perguntinha aqui. Qual a diferença entre fé e dom da fé? Legal. Muito bom. Olha só, fé é aquilo que a gente falou no início, que Deus já derramou uma medida de fé em cada um de nós. Você que é filho e filha de Deus, você já tem uma porção de fé dentro de você.
Só que o dom da fé, né, como a própria frase já diz, é um dom específico, é algo que é liberado à pessoa que está ali buscando pelos dons espirituais, né? Existe o dom da fé, existe o dom de operar milagres, existe o dom da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? Isso aí são dons que o Senhor derrama na vida das pessoas para a edificação da igreja, tá certo? E está para todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que querem viver uma vida reta e digna diante de Deus. Esses dons é para você que deseja ser alguém útil no reino dos céus, tá certo? Então, dom da fé é algo que é dado específico para abençoar o corpo de Cristo. A fé que é depositada em nós é uma fé para a nossa vida, é uma fé para nos manter no caminho da salvação, é uma fé para conquistar coisas para nós, mas o dom da fé é para derramar na vida de outras pessoas. Isso mesmo, e tem algumas referências até de homens de Deus, e inclusive na palavra, em relação ao dom da fé. Quando se há uma operação de milagres criativos ou milagres extraordinários, como a ressurreição de um morto, ali está operando o dom de milagres e prodígios, mas também o dom da fé. Amém. Porque naquele momento ali, a pessoa que está morta, ela já está sem vida. Então é preciso ter, como fala também em algumas versões da Bíblia, dom da fé ou uma fé especial para que a pessoa volte à vida. E Deus ele concede isso para aqueles que creem e que desejam operar nos dons e que estão ali dispostos a estarem edificando a vida de outras pessoas através da palavra, através dos dons do Espírito, que são concedidos pelo Espírito em momentos oportunos para serem operados, né? Amém. Muito bom. Tem umas perguntas aqui também. Meu Deus, essa daqui é... Vamos lá. Eu namoro com um rapaz de Deus, sou maior de idade e os meus pais não gostam do meu namorado. Vou me casar em breve. Me casar estaria sendo um ato de desobediência? Meu Deus. Isso é uma questão assim muito delicada, porque além de envolver questões de relacionamento, sabe, um relacionamento é uma questão que muitas vezes a pessoa acha assim, Deus vai escolher para mim. Mas não, Deus ele derrama uma sabedoria sobre nós para que a gente tenha uma decisão assertiva, né? Uma sabedoria para escolher e saber que os propósitos estão casados. Mas tem uma questão que a gente deve também depender do Espírito e das direções e as sinalizações do Espírito para compreender se de fato nós devemos dar prosseguimento a esse relacionamento. Por quê? Porque um dos princípios fundamentais em um relacionamento é saber se os nossos pais ou as pessoas que nos instruíram, inclusive se forem pais cristãos, instruíram na palavra, se há alguma discordância é porque, segundo a autoridade que está sobre nós, dos nossos pais, algo não está certo. Então é bom a gente buscar em Deus, orar, declarar a palavra e procurar ter sensibilidade no Espírito para saber que se de fato os propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus em nossa vida. Então, a resposta para essa pergunta é buscar uma direção do Espírito e sensibilidade para saber se de fato é isso que Deus tem para as nossas vidas ou se nós devemos prosseguir com esse propósito. Já tendo como um sinal, né, a discordância dos pais. É isso mesmo, é um assunto bem delicado, né? A gente não pode confirmar aqui se é para você casar, se é para você não casar, exatamente. mas a gente está aqui para te aconselhar. Ouça a voz do Espírito Santo, já tenha, né, como um ponto aí a questão dos seus pais não concordarem, sabendo que isso não é base para você tomar uma atitude, né? Peça a direção ao Senhor e Ele vai te conduzir. Tem outra pergunta aqui, tirar um pouquinho o Rafael da jogada aqui, mas você pode acrescentar aí nas respostas, tá certo? Pastor, sou um ex-presidiário e gostaria de saber como posso fazer para mostrar que Deus mudou a minha vida através da minha fé. Muito bom. Sabe, uma forma muito simples e prática de demonstrar a nossa fé diante das pessoas é andar em amor. A fé, ela opera pelo amor. De fato, o combustível da fé é o amor. Uma pessoa que pôde passar por uma circunstância de estar reclusa em um presídio, com certeza ela agiu de uma forma incorreta segundo a lei.
E sabe, quando a gente age de uma forma incorreta segundo a lei, a gente não está agindo em amor. De fato, a gente está agindo pelo contrário, ou na contramão do amor. Porque o amor, ele visa o benefício de uma pessoa que está à nossa volta, ou das pessoas que estão à nossa volta, sem querer algo em troca. E quando nós agimos contra isso, de fato, nós podemos até mesmo descumprir as leis. Porque a ordem civil, cívica, também permeia esse princípio da gente agir com as pessoas de forma ordeira, de forma justa. E quando não agimos dessa forma, não estamos agindo em amor. Então, eu creio que uma das formas de demonstrar às pessoas que, de fato, nós mudamos a nossa conduta, tivemos uma mudança de caráter mediado pela palavra, é andar em amor. Aquilo que vem ao meu coração em relação a essa pergunta é, de fato, tenha uma vida e um caminhar de amor perante as pessoas que, de fato, Deus irá te justificar. Porque quando estamos andando em fé e obediência, inclusive nós estamos andando em amor. Porque obedecer a palavra é andar em amor. Jesus andou em amor e por isso ele obedeceu. O amor é uma virtude, um fruto que Deus deposita em nossos corações. Inclusive, nesse fruto está incluso a fé. Nós também recebemos esse amor de Deus. E quando nós expressamos esse amor, as pessoas à nossa volta podem ver que, de fato, temos e somos uma diferença em nossa vida. Amém. Existe um livro poderoso, né? Amor, o caminho para a vitória. Quero te aconselhar a procurar esse livro aí, tá certo? Temos esse livro na nossa livraria. Se não tiver, a gente vai dar no nosso Verbo Shop, na Igreja Verbo da Vida, ou então na Efésios 1, em Pojuca. Se você não mora em Pojuca, procura aí na internet esse livro, é um livro maravilhoso que fala sobre essas questões, tá certo? Tem outra pergunta aqui. Quais as consequências de não ser obediente ao direcionamento que Deus nos dá? Queridos, é algo poderoso, é algo de se pensar todos os dias da nossa vida, na verdade. Deve ser tipo um lema nas nossas vidas. Eu preciso ser obediente a Deus para cumprir aquilo que Ele tem nos dito, para cumprir aquilo que Ele tem nos ordenado, porque é segurança obedecer ao Senhor, né? E o contrário disso é verdade. Também quando desobedecemos ao Senhor, existem consequências, né? E eu gosto do que Deus fala para Abraão. Fala para Abraão: Abraão, se você for obediente à minha palavra, a sua macieira prosperará, o fruto do seu ventre vai prosperar, o fruto dos animais, né? Tudo vai prosperar. Aonde você entrar será próspero, se você sair será próspero, na cidade você será próspero, no campo você será próspero. Ou seja, se você for obediente a mim, tudo que você fazer será um sucesso, vai prosperar, né? Mas depois vêm as maldições. Aí ele fala: Abraão, confia em mim, crê em mim, me obedece, porque se você não me obedecer, né, aí maldito serás na entrada, maldito serás na saída. Queridos, não é que Deus queira amaldiçoar pessoas, mas quando desobedecemos ao Senhor, nós estamos descobertos da proteção divina, estamos descobertos daquilo que o Senhor colocou em nós como prosperidade, como saúde. Estamos descobertos, e aí o diabo, que vem tão somente para matar, roubar e destruir, ele pode sim afetar a vida daqueles que estão descobertos, daqueles que não são obedientes. E é isso mesmo. E de fato, tem uma passagem que fala lá em Deuteronômio que Deus ele bota diante do povo de Israel no período que eles estavam no Êxodo, e a palavra diz assim: ponho diante de ti tanto a bênção como a maldição, a vida e a morte. E Deus ainda dá uma instrução preciosa para aquele povo: escolhe, pois, a vida, porque quando a gente escolhe a vida, a gente vai poder caminhar e seguir o propósito de Deus, e as bênçãos vão nos alcançar. A gente pode observar que aquele povo, quando estava no deserto, e também, isso no contexto da antiga aliança, mas também no contexto da nova aliança, enquanto aqueles apóstolos e os discípulos caminhavam no propósito de pregar a palavra, Deus os guardava. Paulo e Silas na prisão. O terremoto abriu aquela prisão. Pedro, quando ele ia ser degolado, assim como Tiago tinha sido morto, a espada, Pedro no outro dia ia ser morto a espada, e um anjo apareceu e o livrou, porque ele estava andando em obediência, pregando a palavra com intrepidez, sem medo.
E aquele povo no deserto, quando estava obedecendo e confiando em Deus, à noite uma coluna de fogo os cobria e os protegia, os aquecia, porque quando a gente fala em deserto, o deserto à noite é extremamente frio. E pela manhã o deserto é extremamente quente e Deus de forma sobrenatural. À noite ele proveu o calor e a iluminação para proteger aquele povo. E pela manhã ele proveu uma nuvem para cobrir o sol escaldante. E aquele povo caminhou em um ambiente, uma cobertura fresca, como o André falou. De fato, Deus ele proveu uma cobertura espiritual. Então, quando nós estamos andando em obediência, nós estamos cobertos. Estamos respaldados pela palavra. Amém. Tem mais um aqui que eu gostaria de ler. Depois o Rafael dá seguimento aí nas perguntas que ele tem aí. A gente falou sobre a nossa fé e a nossa obediência, demonstrar para as pessoas e elas desejarem essa fé e querer obedecer a palavra do Senhor. Mas aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: pastor, como posso usar a minha fé para mudar a vida de outras pessoas? Eu acredito que aqui é usar a fé para que possa ser manifesto, talvez uma bênção, uma cura na vida de outras pessoas, né? E aí, Júnior, como é que a gente faz isso aqui? Como posso usar a minha fé para mudar a vida de pessoas? De fato, foi como eu havia dito antes em relação ao amor. A fé opera pelo amor. Quando nós andamos em amor, o resultado das nossas vidas serão sementes que irão prosperar as pessoas à nossa volta. Amém. Sabe, hoje em dia é muito difícil a gente observar pessoas tendo boas ações. Inclusive, quando pessoas têm boas ações, elas são enaltecidas e até ovacionadas. Sim. Quando a gente observa pessoas tendo boas ações, sendo que a palavra de Deus nos instrui a andar em amor e a ter sempre boas obras. Interessante a gente observar que a própria palavra diz que essas boas obras já foram anteriormente preparadas por Deus para que a gente possa andar por elas. Então, quando nós andamos segundo a palavra em fé e obediência à palavra, nós estaremos caminhando segundo essas boas obras que Deus já preparou para que a gente pudesse caminhar. Olha como Deus ele já preparou todo um ambiente para que a gente pudesse influenciar as pessoas à nossa volta. Então, quando nós caminhamos nessas boas obras, a nossa fé ela vai ser operante tanto para nós, como operante para as pessoas que estão à nossa volta. E que, de fato, vai se cumprir o que a palavra diz. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Daquele que anda segundo os preceitos de Deus e sobre esses caminhos de boas obras, e daqueles que não andam sobre esses caminhos e que, quando são beneficiados por aqueles que andam nos caminhos das boas obras, são impactados por essa palavra e por esse estilo de vida. Amém. Outra pergunta? Tem uma boa aqui, peraí. Faça aí. É do Facebook, eu vou dar uma olhadinha. Olha só o que uma garota perguntou aqui. Devemos obedecer toda e qualquer autoridade? Queridos, de fato, é algo muito sério isso, né? E se você tem alguém aí que você estima, que tem como autoridade sobre a sua vida, eu posso dizer que não. A obediência, ela deve ser baseada no que diz a palavra de Deus. Mas a submissão, né, a autoridade deve ser sim. Nós devemos praticar, nós devemos, na verdade, amar a prática da submissão. Isso não quer dizer que a gente deve obedecer toda e qualquer autoridade. A gente olha para a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, e aquele rei, aquele imperador, fala para eles: se ajoelhem, né, vocês devem adorar essa estátua. Só que, queridos, se eles obedecessem a lei, eles estariam descumprindo um mandamento. É o primeiro mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e somente a Ele preste culto. Né? Então, eles estariam ali desobedecendo a Deus. Então, toda obediência que vá ferir a palavra de Deus, ela deve ser descartada. Mas olha que interessante, aqueles jovens rapazes, eles falaram ao rei, eles não falaram ao rei de qualquer jeito, eles diziam: ó rei, né? Ó imperador. Eles tinham ali toda a submissão, toda a reverência para tratar com aquele homem, mas eles foram extremamente humildes e
e submissos àquele rei, mas eles desobedeceram eles, mesmo aquele rei mesmo sendo submisso. É interessante também a gente observar nesse contexto de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente pode observar no livro de Daniel que eles fizeram grandes feitos naquele reino. Sim, Eles eram totalmente operantes e através da vida deles aquele reino era abençoado. sim, Porque eles carregavam neles esse princípio de se submeter à liderança. Daniel também foi um exemplo. Tanto é que ele foi para a cova dos leões, porque tentaram utilizar os preceitos do rei contra o próprio Daniel. Mas só que Daniel, ele era tão próspero e tão submisso à liderança do seu governante, que ele não media esforços, mesmo diante de conspirações, de estar servindo ao reino Amém. onde ele estava Amém. inserindo Muito bom. e trazendo os dons que Deus depositou na vida dele, não para glorificar a própria vida dele, mas para glorificar a Deus, porque no fim das contas, por conta dele obedecer às lideranças, dele obedecer aos governantes, mas também se submeter e obedecer fielmente a Deus, ele tinha uma cobertura sobre ele. Amém. As bênçãos estavam sobre ele, e mesmo que ele, ali diante de leões, anjos foram enviados por conta de uma cobertura e de uma obediência, e taparam a boca daqueles leões. E no meio da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram nem um fio de cabelo queimados. E ainda aquelas circunstâncias e situações fizeram com que o nome de Deus fosse exaltado em todo aquele reino. Amém. Deus, ele utilizou muitas vezes aquilo que o inimigo estava tentando matar aqueles homens por conta do bom testemunho que eles estavam dando e honrando o nome de Deus. Amém. Deus, ele reverteu aquela maldição que pode ter sobrevindo sobre aqueles homens em bênção, Amém. em glória e honra para ele. Amém. E tem até uma pergunta aqui que uma pessoa fez no Facebook. Sim. Clebson Matos falou assim: como podemos ser verdadeiramente obedientes a Deus no vale de ossos secos? Ou seja, esses homens estavam em uma circunstância muito ruim, Sim, terrível, de desfavorável. fato um vale de ossos secos. Mas só que por conta da obediência deles, Deus pôde honrá-los. Amém. Amém. Então a sua obediência irá evidenciar, irá glorificar o nome de Deus. E com isso, a sua vida também é abençoada. Também outra pergunta. Vá. A cura pode se manifestar na vida de outra pessoa através da minha fé, independente da fé dela? Sim, mas entenda uma coisa, a fé ela é operante na vida daqueles que creem. É claro que a gente vai aí entrar na misericórdia, na graça de Deus, para alcançar os perdidos, para alcançar pessoas que não estão crendo da mesma forma que você crê. Mas, geralmente, fé funciona na vida daqueles que creem, tá certo? Mas Deus, pela sua soberana misericórdia e graça, pode alcançar, sim, pessoas. Porque a vontade de Deus é curar a todos, é salvar a todos. É claro que as pessoas precisam crer para receber isso aí, tá certo? Exatamente. Eu também pode se enquadrar no dom da fé. Se manifesta o dom da fé nesse momento, para trazendo cura para pessoas, fazendo aquilo que apraz ao Senhor naquele momento. Muito bom. Por que obedecer é melhor do que sacrificar? Legal, né? E aí é o contexto daquilo que aconteceu com Saul e Samuel, né? O sacrifício era algo que era bem visto aos olhos do povo. Ali significava que o povo estava de bem, legal com Deus. E Saul, ele queria demonstrar que ele estava bem com Deus. Ele estava, como diz aí no popular, estava bem na fita com Deus, né? E aí o povo estava perguntando: Saul, cadê o sacrifício e tal? Tá demorando. Só que Saul, por conta da pressão do povo, isso é poderoso, né? Você que talvez está sofrendo pressão na sua casa, com a sua família, não tome ações precipitadas por causa de pressão. Obedeça a palavra de Deus. Voltando para a história de Saul, ele resolveu o sacrificar, né? Ele resolveu sacrificar para mostrar para o povo que estava legal com Deus. Só que Deus não mandou ele sacrificar, ou seja, ele desobedeceu a Deus. E com isso, né, a palavra de Deus fala que é melhor obedecer, coisa que Saul
não fez do que dar o sacrifício a Deus. Ou seja, não existe um sacrifício mais excelente do que obediência, tá certo? Não existe oferta mais poderosa. André, eu vou dar 1 milhão de reais. Não. Se não estiver envolto em obediência, queridos, é um sacrifício de tolo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Tem outra perguntinha aqui. Quais são os frutos da obediência a Deus? Amém. É inumeráveis, né? A gente não pode nem calcular aqui. A palavra de Deus fala sobre a multiforme graça de Deus, então vai falar também sobre multiformes jeitos, né, presentes de Deus abençoar as nossas vidas. Então, ser obediente, queridos, vai nos colocar em lugares que a gente nunca imaginou ir. Ser obediente vai nos dar, né, coisas que a gente nunca imaginou receber. Obediência tem poder, queridos. Há uma obediência disponível. Há um poder disponível na obediência. Exatamente. E a palavra ela nos garante que quando estamos andando em obediência, a própria vida de Jesus Sim. fala sobre isso. Imagine que Jesus ele obedeceu até a morte, em morte de cruz. E essa obediência, como a gente pode calcular o valor da salvação que Jesus providenciou É isso mesmo. por meio do seu sacrifício, por meio da sua obediência para nós? Não tem como calcular. Então, não tem como a gente mensurar os benefícios da obediência nas nossas vidas, mas a palavra nos garante que quando andamos em obediência, Deus ele pode nos respaldar em tudo aquilo que Ele nos prometeu. Quando andamos em obediência, de fato, a gente pode falar até mesmo com ousadia, como o apóstolo Paulo falou no fim de sua vida, diante de um rei. Sabe, Deus ele falou de antemão para aquele homem. O próprio Jesus apareceu para ele e falou que ele iria pregar, e iria falar sobre o sacrifício de Cristo e a salvação do Evangelho para judeus, para gentios e para reis. Amém. E quando aquele homem estava ali finalizando o seu ministério diante de um rei, que era a última fase do seu ministério, né? Que ele iria pregar para um rei, ele ali diante do rei Agripa, ele pôde falar: eu me considero feliz em estar aqui cumprindo fielmente a visão celestial que Deus designou para a minha vida. Amém. Então, a vida de obediência nos direciona a cumprir fielmente aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Amém. Muito bom. Tem outra perguntinha aqui. Meus filhos resistem àquilo que falo e não me obedecem. Como posso exercer a minha autoridade com equilíbrio para que eles me obedeçam? É algo também muito delicado, tem muito a ver com criação, tem muito a ver com como foi o princípio dessa base da educação das crianças, mas a palavra de Deus, queridos, é o caminho seguro a seguir, né, para exercer autoridade, para ensinar os nossos filhos. Então, ensina baseado na palavra de Deus. A gente não pode dizer certeiramente do que a senhora deve fazer ou o senhor deve fazer, mas a palavra de Deus pode te instruir de todas as formas, da melhor forma possível, como ensinar os seus filhos a te obedecer, a te honrar, tá certo? Mas um princípio fundamental da palavra de Deus é: ensina o filho, o menino, no caminho que deve andar, e ele não se desviará, ele irá te obedecer, ele irá ser uma pessoa obediente, justa, reta, tá certo? Porque muitas pessoas têm ensinado o caminho, né? Muitos cristãos, muitos pais cristãos têm ensinado ao filho o caminho da verdade, mas a Bíblia nos adverte a ensinar a criança no caminho. É você pegar na mão dele e ensinar: ó, meu filho, faça assim, porque a palavra de Deus fala desse jeito, e eu pratico isso. Mostre o seu filho, pratica obediência também, sabe? O seu filho, ele será o reflexo do que você é. Então, se você não pratica a obediência, obedecendo seu pai, sua mãe: André, mas já tem uma certa idade, já fala muito e tal, mas as crianças observam isso. Então, pratica a obediência e você irá colher obediência. A diretora está falando aí. Eita, Jesus. Amém. Tem uma outra perguntinha aqui. Tá no Instagram ou no Facebook? Tem uma perguntinha aqui. Por que a dúvida é inimiga da fé? E se eu estou em dúvida, eu estou em falta de fé? Meu Deus, repete novamente aí para Júnior responder. Por que a dúvida é inimiga da fé? E se eu tenho dúvida, eu estou em falta de fé?
Porque quando nós estamos duvidando, nós estamos andando em incredulidade. E a gente viu aqui no começo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando estamos andando em obediência e em fé, nós estamos agradando ao Senhor e agradando a Deus. Quando estamos andando na contramão disso, nós estamos desobedecendo a Deus e andando em incredulidade. Então, é um bom caminho e é um bom conselho a gente estar andando sempre em fé. E é nisso que se aplica, que a fé vem por ouvir. Aquele que já é nascido de novo tem que se alimentar da palavra e ouvir sobre fé. Se nós estamos andando em incredulidade em alguma área da nossa vida, vamos buscar na palavra o que é que a palavra diz a respeito dessa área. E quando nós meditamos nisso e na palavra, fé começa a brotar em nosso coração, começa a reavivar essa fé em nosso coração e passamos a caminhar na verdade. Amém. O pessoal tá falando aqui no ponto, né? O pessoal da tá falando aqui no ponto que a gente precisa encerrar. Vamos falar com Deus, vamos na hora da cura. Então, vamos todos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor, de nos debruçar no ensino, Pai, daquilo que o Teu Espírito tem para cada um de nós. Neste momento nós oramos pelos nossos irmãos que estão do outro lado, que estão crendo conosco, Pai, para a cura, para a saúde brotando, Senhor, nos corpos delas. Nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, espírito de loucura saindo em nome de Jesus. Toda depressão, toda ansiedade, saia e não volte mais. Pai, nós consagramos a vida dessa pessoa e nós declaramos ela não irá morrer de Covid, ela não irá morrer de insuficiência respiratória, mas ela irá cumprir tudo o que o Senhor disse a respeito dela. Ela irá viver para cumprir, Pai, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Nós oramos, nós abençoamos a casa dessa pessoa. Nós declaramos vida de Deus, nós declaramos a paz que excede todo o entendimento, o amor do Senhor pairando neste lugar, Pai. E que aqueles que ainda não têm uma aliança contigo possam fazer uma aliança contigo. E aqueles que estavam afastados dos teus caminhos, Pai, que o Senhor os enlace com os teus laços de amor, com as suas cordas de amor, Pai. E que eles possam experimentar da sua bondade, do teu amor e da tua unção. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, considerações finais, fala aí com o pessoal. Muito obrigado, gente, por estarem nos assistindo, nos acompanhando. Fiquem com Deus. Não perde o próximo programa. Terça-feira, 8h45. Estaremos aqui. E Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, através das nossas vidas. Então, pega essa palavra e seja carta viva naquilo que o Senhor designou para a sua vida. Aleluia. É muito bom a gente meditar sobre a palavra. Mas, além de meditar, é muito bom a gente praticar a palavra. Então, segundo aquilo que nós aprendemos hoje pelo Espírito, vamos praticar, vamos andar em obediência, em amor. Que Deus ele tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas e através de nós iremos impactar as pessoas à nossa volta por meio da obediência à palavra. Amém, gente. Um grande abraço. Eu quero convidar vocês para nos assistir, nos ouvir, né, na Rádio Nova FM de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, no programa Verbo da Vida, lá no Nova FM 105.7. Quero te convidar também para estar conosco aqui em Catu, né? Temos um projeto aqui no centro da cidade, na Rua Nova, todas as terças, às 19 horas e aos domingos, às 18 horas, tá bom? Temos também um projeto aqui no Maringá, todos os domingos às 10 horas da manhã, com o nosso pastor Vado, e às terças-feiras às 19 horas, tá bom? Nos acompanhe por lá, acompanhe nossas redes sociais, Igreja Verbo da Vida Pojuca no Facebook e o @ no Instagram, @Verbo Pojuca, tá bom? Fica com Deus e até semana que vem.